This Ah, meeting is being recorded. boa. Agora tá gravando. Então, pessoal, bem-vindos, bem-vindas a mais um Auri Talks. Vou falar, hoje eu tô animado, porque hoje a gente vai falar sobre os temas aí mais recorrentes, mais presentes no meio aqui da UARI, que é a questão da transição de carreira. Então, como eu estava falando, a Lei pegou aí uma bucha para falar sobre, mas acho que é muito legal também, muito prazeroso porque, enfim, temos bastante gente aí, acho que quase todos que estão aqui, ou todos, fazendo transição de carreira, pessoal passando por situações parecidas, e acho que é um tema muito importante da gente discutir, enfim, de compartilhar, de até de se abrir, né, uns com os outros, como vocês estavam fazendo agora, e acho que a gente conseguir gerar essa identificação e criar um clima, acho que o mais confortável possível, assim, porque eu acho que já de tenso, de ansioso, já basta o próprio tema, né? Acho que quem está fazendo transição, todos vocês talvez, pensem dessa forma. Então, gente, sejam muito bem-vindos. Por favor, usem a luzinha do chat aí. Se vocês preferirem falar também, levanta a mão ali e pode falar. É um papo bem aberto mesmo. Aproveitar a ler aí para tirar as dúvidas de vocês. Então, aproveitem esse momento para realmente ir tirando as dúvidas, até dar uma aliviada na tensão, sabe? Falar com a Lê, dar uma desabafada, entender o momento que vocês estão passando para que a gente consiga ajudar todo mundo e ser um momento bem proveitoso, tá bom? Então, basicamente como funciona, eu vou fazendo algumas perguntas aí para ler, a gente vai bater um papo, mas de novo, o Auri Talks não é meu e da Lê, e sim de todos nós, então assim que vocês quiserem fazer perguntas e tal, mandem no chat ou levantem a mão, que a gente para, responde e por aí vai, tá bom? Então, Ale, muito boa noite, muito obrigado por ter topado o meu convite aí para falar desse tema super especial e super importante, acho que para os alunos atuais da UARI, mas também para os que vão vir. E assim, queria que você se apresentasse, na verdade. Fala um pouquinho de você para a gente, um pouquinho da sua história, quem que é você, né, fora também do assunto de carreira, então fala um pouquinho o que que você gosta de fazer no seu tempo livre aí para o pessoal ir te conhecendo. E é isso. Bola para você. Legal. Primeiro, muito obrigado aí por ter me convidado, né, por ter aberto esse espaço para a gente conversar. Transição de carreira é sim super importante. Eu acho que antigamente poderia ser, mas nos tempos atuais a gente está vendo muitos movimentos aí acontecendo dentro de carreira. Então, fico muito feliz aí com o convite e espero mesmo que eu consiga contribuir pelo menos um pouquinho com as dúvidas de vocês, pessoal. Bom, quem é a Alê, né? Bastante coisa. A Lê é mineira, eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais, por isso que eu falei ali de São Pedro da Aldeia, né? Que era pertinho. Sou de Minas, sou formada em psicologia. Eu sempre fui uma pessoa que eu não tinha tanto conhecimento do mercado corporativo, do mundo do trabalho, porque eu vim de uma família muito humilde, então a gente não sabia fazer planejamento. Nesse caso, o que a gente faz? Abraça as oportunidades. E aí, quando eu formei em psicologia, surgiram oportunidades para mim em São Paulo, eu agarrei. Então, eu sempre fui de experienciar e não planejar. O planejamento veio posteriormente. Então, quando eu fui para São Paulo, eu comecei ali não só uma transição, né, de espaço geográfico, mas de carreira também. A Lê passou por várias transições, vou poder contar um pouquinho para vocês depois. Mas além de São Paulo, fiz um intercâmbio. Depois eu vim parar em Florianópolis, é onde eu estou aqui há 3 anos, é onde que tem muito a ver comigo, com o meu estilo de vida, com o que eu gosto. É uma cidade que eu sinto muita afinidade. E isso entra muito no que eu gosto de fazer também, né? Então, quando o tempo de Florianópolis ajuda, que eu amo fazer é trilha, é praia, é me enfiar no meio do mato e andar bastante. Então, eu tenho uma cabecinha muito pensante, o contato com a natureza me ajuda muito. Então, eu gosto muito de ler, gosto muito de estudar, mas eu gosto muito de fazer trilha. Isso aí, gente, que bom. Galera, quem vier para Floripa já tem companhia para fazer trilha. Esse é um pouquinho de quem é a Lelê. Se tiverem dúvidas, fiquem à vontade. Maravilha, Ale, obrigado pela apresentação. E vamos aprofundar um pouquinho nisso que você estava falando, assim, fala um pouquinho dessas transições.
você, em termos assim, não só geográficos, né, como você falou, de ter mudado para São Paulo e tal, mas você fez profissionalmente uma transição de carreira? Você já fez uma transição de carreira? Você? Gente, eu fiz algumas transições de carreira. Não sei se vocês sabem o que é transição de carreira, eu vou explicar para vocês e aí o meu movimento vai ser um exemplo, tá? Então, o que que é transição de carreira? Primeiro, a gente tem que entender que carreira são várias atividades consecutivas que a gente vai criando uma carreira, uma trajetória. E são atividades profissionais. Então, o que que é uma atividade profissional? Quando você tem um conjunto de habilidades aí que você tem conhecimento, que você consegue colocar em prática, que você ocupa uma cadeira, é uma profissão, sendo remunerada ou não. É uma profissão onde você oferece algo para o meio social ou para uma empresa e você tem um retorno financeiro ou de gratidão ou de aprendizagem. Então, isso você vai fazendo a sua carreira profissional. Beleza, vamos falar de transição. O que é a transição de carreira? Você já desenvolveu habilidades que você coloca em prática, certo? No caso, eu era psicóloga, estudei 5 anos, fiz vários estágios. A primeira oportunidade que apareceu para mim foi para trabalhar em um hospital e eu aceitei a proposta. Mas eu tinha aquele bichinho que eu não sabia o que era, que estava me incomodando, e eu falei, não é só isso, existe algo além. Aí começou a minha primeira transição de carreira. Eu deixei de ser psicóloga e assumi um cargo que na época era novo, que não existia, que eles estavam testando, que se chamava agente de integração clínica. Ou seja, ele não tinha o desenho ainda de competências, de habilidades, eles só precisavam que fossem pessoas da área da saúde para realizar essa atividade. Então, isso, gente, vocês vão pensar dentro da área de vocês, as competências e habilidades que vocês têm e as competências e habilidades que vocês estão transitando, tá? Essa foi uma das primeiras transições que eu fiz. Daí, eu permaneci um tempo, continuei com alguns incômodos, por quê? Porque eu vi que estava longe do meu ponto central de carreira, que era pessoas. Por mais que eu resolvesse problemas hospitalares, eu estava me distanciando de resolver problemas de pessoas. O que que eu fiz? Transicionei de carreira novamente. Então, eu fui para a área de RH, onde eu permaneci vários anos. Então, eu continuei resolvendo problemas, mas me reaproximei de pessoas, que é a minha competência principal, que veio da psicologia, tá? Isso tudo eu fui fazendo transições, tiveram outras. Hoje eu só atendo com atendimento de psicologia e orientação de carreira. Então, isso tudo é um resultado de toda a minha trajetória profissional, tá? São várias transições, é que eu acabei contando um pouco tanto da minha história quanto que é transição de carreira. Eu queria entender, né, de vocês, se está claro, se entendeu, se tem dúvidas. Matheus, pode me avisando também. Boa. Só fazer, se tiverem dúvida, pessoal, se for alguma coisa, pode mandar aí no chat. Mas, pelo que eu entendi, então, Ale, transição de carreira basicamente é, leva em consideração dois espectros, né? Então, quando você já tem habilidades consolidadas em uma área e você, por algum motivo, né, cada um vai ter essa motivação pessoal, você resolve ir para alguma área que você ainda não tem habilidades consolidadas. Essa é a referência. Exatamente. Então, Legal. isso pode ser, né? Porque muita gente fala, ah, eu nasci com um dom. Você pode ter uma habilidade, mas isso não significa que você não tenha que desenvolvê-la mais. Ou, não tenho tanta facilidade, mas eu quero muito aprender, por N motivos. Então, você vai desenvolver essa habilidade. Fazendo um curso, por exemplo, vocês estão aqui na UARA, estão desenvolvendo habilidades que possivelmente vocês não tinham anteriormente ou lapidando algo que vocês já tinham, tá? Então, isso é o desenvolvimento de habilidades. Você sabe a área que você já tem ela, né? Então, hoje, o que você trabalha, por exemplo, tinha pedagogo aqui que está indo para a área de produto, né? Ó, Rafael, perfeito. Então, o Rafael, ele tem várias habilidades dentro da pedagogia.
E o produto vai pedir outras habilidades. Então, não significa que ele não vai utilizar nenhuma, mas significa que ele tem que desenvolver outras habilidades para ocupar a cadeira de produto. E o que ele está fazendo? Está na UARI para lapidar, desenvolver e conseguir comprovar que ele está desenvolvendo isso. Então, isso ajuda na transição de carreira, uma das etapas. Boa, perfeito, Ale. E, enfim, acho que mapeada essa parte um pouco mais teórica, né, do que é a transição, acho que cada um deve ter um pouco claro, assim, né, por que está saindo de onde estava e querendo ir para um ramo novo, seja design, seja produto, dados, etc. Agora acho que vamos pro que interessa ali, né, o que o pessoal está querendo escutar eventualmente. Ale. Eu queria entender, na sua visão, qual que é o primeiro passo para você realizar uma transição. Então, beleza. A Camila, ela, sei lá, a Camila, ela era engenheira, ela era arquiteta, e aí o bichinho lá da transição de carreira mordeu ela, putz, ela sabe que ela tem que mudar, ela quer experienciar outras coisas e tal, beleza. Já tem isso consolidado, sabe que vai precisar desenvolver novas habilidades. Qual que é o primeiro passo para iniciar essa transição? Sendo muito sincera, é autoconhecimento, gente. Pode parecer clichê, mas é autoconhecimento. Por quê? Tem muita gente que acha que quer transicionar de carreira porque às vezes não gosta da empresa ou não gosta do setor que está, ou das pessoas que está se relacionando, ou realmente não gosta das atividades, ou a pessoa não tem é, familiaridade com alguma das atividades que ela tem que fazer. Enfim, são diversas possibilidades. Então, o autoconhecimento vai te ajudar a entender se realmente é necessário uma transição de carreira, como que você pode utilizar o que você já tem como uma bagagem para os seus próximos passos. Então, a parte de autoconhecimento é super importante para você identificar os seus valores, para identificar os ambientes que você vai ter mais afinidade para trabalhar. Eu acho até que já teve um Awari Talks falando sobre isso, tipo de empresa. Então, é super importante aprofundar no autoconhecimento. Inclusive, aqui a vantagem da Awari, né, de ter o mentor de carreira, é que a gente consegue auxiliar nessa parte do autoconhecimento individualmente, inclusive utilizando algumas ferramentas. Então, o primeiro passo, sem sombra de dúvida, é autoconhecimento. E Ale, indo um pouco mais a fundo nessa parte do autoconhecimento, eu entendo que é super importante e, enfim, acaba sendo a chave de tudo, né? Como o pessoal tá falando aqui no chat. Mas, e se tem alguma dica, assim, não sei, alguma boa prática, alguma alternativa aí para quem não considera que se conhece tão bem, como que a pessoa pode praticar esse autoconhecimento, assim, ou eventualmente até alguém que, ouvindo a Auri Talks de hoje, achava que se conhecia, mas depois vai parar para pensar, putz, não sei se eu me conhecia tão bem. Como é que essa pessoa pode fazer para se conhecer melhor? Bom, eu sinceramente indico a ajuda de um profissional sempre, gente. Pelo seguinte, eu vou passar outras dicas, mas você ter alguém com que você consegue falar e essa pessoa ajuda você a conectar os pontos de maneira neutra, né, que é escutativa, é fundamental. Então, ter um profissional capacitado para te ajudar a ver o que você talvez não esteja vendo é essencial. Ale, não consigo, não tenho como fazer, não tenho dinheiro. Beleza, aí a gente tem algumas outras formas, existem ferramentas, algumas vocês podem conseguir de maneira gratuita ou não, mas volto a dizer, o ter um profissional acompanhando, ele ajuda realmente a ligar os pontos, tá? Algumas ferramentas eu posso até passar para vocês depois. Tem a escala de valores do Barrett. Eu posso mandar depois para o Matheus aqui. É um assessment que é liberado, é gratuito. Ali vai falar um pouco sobre os seus valores, o que faz sentido para você ou não, o que é um desafio ou não. E tem âncora de carreira também, que é uma outra ferramenta muito legal que ajuda nesse processo de autoconhecimento. Mas, como eu disse, são várias etapas. Então,
É um processo mesmo. Legal. Como que chama essa escala, Lê? Escala de valor de... Verity. Quer colocar o B-A. nome no chat aí pra gente? Uhum. Eu posso mandar depois também. É um Boa. assessment, ele é gratuito e ele acaba fazendo essa análise de valores até dentro das nações, né? Ele não faz nem só mudança de valores dentro de organizações, mas ele faz dentro dos países também. É super legal. Uhum. Sim, não, perfeito. Só comentando aqui o que o pessoal. Dois comentários, na verdade. Que eu não sei se tem gente que acompanhou esse Hour Talks, mas no começo desse ano a gente fez um Hour Talks sobre saúde mental no ambiente de trabalho e tal. E nesse Hour Talks, assim, acho que esse foi o primeiro que a gente começou a falar sobre fazer terapia, né, da importância. E de lá para cá, acho que já foram pelo menos uns, sei lá, uns 3, 4 Hour Talks que a gente sempre chega nesse mesmo fim, né? Façam terapia, terapia é importante e tal. Então, mais um Hour Talks aí que a gente chega nessa conclusão. Então, quem conseguir, quem puder fazer terapia, muito importante. É, e outro ponto é que o pessoal estava falando aqui no chat, né? As meninas estavam falando que na Ju gostaram muito do curso que fizeram, foi uma experiência muito boa, mas que profissionalmente não resultou em nada. Ou, enfim, não que não resultou em nada em termos de carreira, né? Assim, não conseguiu o fim que esperava eventualmente. E, nossa, comigo foi a mesma coisa, assim, eu me formei em Relações Internacionais, foi excelente, não sei se eu faria outro curso, pensando na grade e tal, mas cheguei no mercado e falei, putz, e aí? Agora eu não quero trabalhar com RI, o que que eu vou fazer? E aí, no fim, foi meio que esse trabalho de ir me descobrindo, assim, e tal. Caí de paraquedas, assim, em comunidade, etc. Então, ó, tô transformando fotografia em hobby, pois para trabalho tá me desgastando demais. É exatamente isso. E acho que esse é um pouco do processo de autoconhecimento, né? Acerto e erro. Então, tem um pouco disso, acho que é normal também do processo. Óbvio que a ideia é que você seja o mais assertivo possível, né, nas suas escolhas, mas também acho que normalizar esses erros faz parte, assim, também, não é, Ale? Exato. Na verdade, a gente não vê muito como erro, a gente vê como experiência. Se você tentou, você está gerando uma experiência e um aprendizado. A diferença é, se você para refletir antes, que é uma das etapas da orientação de carreira, você já está prevendo isso. Então, em vez de você agir só no impulso, você entra na parte de planejamento e uma testagem por reflexão. Então, você entra em contato com pessoas, você começa a fazer pesquisas, então você se programa para, e aí você vai se sentir mais seguro ou não, você vai falar estranho. Não estou sentindo um negocinho ainda. Então, essa facilidade você tem de não só ir na prática, né? Mas é super comum esse movimento mesmo que você falou, Matheus. Legal. Camila, pode falar. Só fazendo um comentário rápido, já que a gente está falando de terapia, porque foi na terapia que eu descobri que eu precisava, que estava tudo bem eu fazer o caminho inverso. Porque hoje no Brasil a gente tem aquela coisa de, você consegue, você tem um dom, então ganha dinheiro com ele. E no meu caso eu fui formada, assim, eu acho que eu tenho um dom, assim, né, para olhar, mas eu via que aquilo, ao invés de estar sendo meu sustento, aquilo tá não está me permitindo chegar nos meus objetivos de vida. Então, acaba que o meu trabalho estava me impedindo, justamente por essa coisa de dom da arte e tal, de chegar nos meus objetivos de, sim, de saúde mental, de saúde financeira, enfim. Eu estava lutando e empreendendo loucamente com uma coisa que, assim, que o Brasil mostra que é empreendedora, nossa, que lindo. Mas eu descobri que, na verdade, o meu caminho é o oposto. Eu consegui me sustentar com outra coisa, né, assim, de uma maneira saudável, que aproveite as minhas habilidades, né, que construí até aqui. E, assim, não tem nada de errado em transformar aquilo que eu gosto tanto de fazer em hobby, vai ser mais saudável para mim, eu poder presentear as pessoas com o que eu gosto, com o que eu sei fazer, enfim, porque já tá tudo bem, sabe? Financeiramente tá tudo bem, assim, já tá tudo certo. É só isso mesmo. Exato. E desculpa, não sei se o Matheus ia falar, mas acabei interrompendo. Aí entramos na parte do autoconhecimento. Terapia é autoconhecimento? É, mas é diferente de você ter uma pessoa olhando só
para a carreira, porque você entra no tópico de carreira. E aí a gente vai olhar tudo que tem relacionado à carreira, inclusive essa parte de relações, que a gente chama de soft skills, outras habilidades que não são técnicas, tá? Então, tem sim psicólogo, eu sou psicóloga, eu faço atendimento clínico, mas eu também faço só atendimento de carreira. E eu tenho muitas amigas que fazem atendimento clínico e falam, Ale, não sei olhar para a carreira, então preferem caminhar para outros profissionais. Então, quando a gente fala de autoconhecimento focado para a carreira, é legal escolher um profissional, se tiver a possibilidade, para focar realmente, fazer o seu projeto de vida. E essa questão de propósito é um negócio que me incomoda muito, assim, porque começaram a vender o propósito como se fosse uma coisa, primeiro, que existe um propósito único, e não é bem assim que acontece, cada um tem o seu propósito, por isso que é importante você se conhecer para saber qual é o seu propósito, e outra que ele não é da forma que as pessoas vendem, né? Então, isso gera muita frustração, faz gente querer mudar de carreira e, às vezes, nem tinha necessidade, às vezes a pessoa estava bem ali, então, é bem isso mesmo. Legal. Perfeito, Ale. E, bom, agora partindo para um próximo passo, assim, né? Ok, nos conhecemos, eu sei o que que eu quero fazer, sei quais são os meus valores, eu sei que tipo de empresa eu quero trabalhar, sei mais ou menos ali e tal, beleza, já passei por esse processo. Como que eu sei que é o momento ideal para eu fazer essa mudança? Legal. Então, se você passou por toda a parte de autoconhecimento, a segunda etapa que a gente fala dentro de carreira é uma parte exploratória. Que aqui na UARI a gente encaminha muito, incentiva muito e começa a se criar networks, entrevistar pessoas, conversar com pessoas, entrar em grupos, desenvolver as suas habilidades. E aí, neste meio do processo, você vai perceber que já está no momento. Vai ser uma percepção. Por que uma percepção? Não é só um feeling assim, nossa, peraí, chegou o momento. É dia X. Não, esse momento vai chegar porque você vai estar preparado tecnicamente, porque ou você já tem certificações, ou você já tem projetos suficientes, aí eu vou falar dentro da área de desenvolvimento, por exemplo, né? Já, ó, Ale, não tirei o certificado, mas eu tô craque aqui na linguagem X, o meu GitHub já tem um monte de projeto, eu já posso mostrar que eu sei fazer, porque eu tenho algo palpável no meu GitHub, ou tem um Behance ali, meu portfólio tá cheio. Então, você já se conheceu, já se preparou e entendeu o meio, porque você está conversando com pessoas, lendo o que é necessário nas vagas, né? Então, você já está por dentro da parte real, e aí agora você vai falar, não, verdade, já tenho as habilidades, estou me aplicando em vagas, estou sendo chamado para processo seletivo, então posso fazer esse movimento. Perfeito, perfeito. Então, acho que a gente consegue separar meio que esse momento perfeito em duas partes, né? Primeira, quando você está preparado ali já mais tecnicamente, então você já sabe ali dos conceitos que permeiam a área que você quer ir, você já sabe mais ou menos como é que vai ser quando você precisar colocar a mão na massa, você sabe a teoria, né, daquilo que você vai colocar na prática daqui a pouco. Eventualmente você já até colocou a mão na massa em alguns projetos paralelos. Você já entendeu, então são três partes, né? Você já tem a parte técnica, tem um pouco da parte prática, eventualmente, e tem a questão do networking, dos contatos, já entende mais ou menos como é que é o contexto. É mais ou menos isso. Exatamente. Fechado. Tem que Boa. ter todos os pontos? Nem sempre, gente. Tudo é flexível, a gente não sabe o que pode acontecer. Você pode receber uma proposta antes, o mercado pode estar aquecido, é tudo dinâmico, a gente não tem uma receita estável. Mas minimamente é isso, você já sabe, já tem certeza para onde quer ir, está preparado minimamente, quando eu falo minimamente, não precisa ter as 10 certificações do mercado,
A partir do momento que você já sabe fazer, já está na hora de começar a testar. Porque se você entrou no processo seletivo e foi reprovado, por exemplo, você já foi testado. É mais uma experiência. Você sabe o que eles estão te pedindo. Então, é uma experiência válida, apesar de não ser aprovado. É esse o ponto de vista. E aí Uhum. você vai sentindo, não, falta isso, vou focar nisso aqui para me desenvolver. Ah, boa. Era justamente isso que eu ia perguntar, porque assim, eu acho que, de novo, né, como a gente estava falando, não é uma receita de bolo. Às vezes você pode até seguir, ter todos esses três pontos que a gente comentou e ficar dando com a cara na parede ali com os nãos, né? Putz, veio não, veio não, veio não. E como que você supera esses nãos? Não digo nem emocionalmente, porque é uma parte muito complicada, né? Você ter que ficar lidando com essas frustrações e tal, mas eu acho que mais, de forma mais pragmática mesmo, assim, tipo, putz, já tenho tudo, por que que não está dando certo? Como é que você supera esses nãos? Aí a gente tem que fazer a leitura do mercado também, né? Assim, e o superar o não individualmente, aí é um processo individual, do autoconhecimento da sua trajetória. Mas, de forma geral, às vezes a gente está tomando não porque o mercado não está aquecido. E aí eles vão sim priorizar até pessoas que já têm experiência independente da senioridade da vaga. E aí você vai olhar se é o seu movimento de fazer essa transição de carreira. Não, eu tenho aqui uma reserva financeira, eu tenho um suporte, seja familiar, seja do parceiro, seja de quem for, para dar um downgrade. Downgrade é ter uma diminuição, né, de salário, de cargo, se for necessário. Então, essas perguntas você vai saber responder para lidar bem com sim ou com não. A gente lida bem com não quando a nossa expectativa não está lá em cima. Nossa, tem que receber um sim. Aí é aquela situação que a gente se coloca assim que começa a ficar um pouco mais desesperadora. Não é o ideal. O ideal hoje em dia, gente, é trabalhar de uma maneira flexível e adaptável. Então, entendi o mercado está aquecido, eu tenho o que é preciso? Vamos lá. Não, então talvez nesse momento eu tenha que segurar um pouquinho, porque está muito instável. E eu sei que eu não lido bem com insegurança. Vou esperar. E vai fazendo o teste individualmente. Beatriz, pode falar. Bom, eu estava pensando aqui que uma coisa que me ajuda muito a lidar com essas possibilidades, né, de respostas negativas, né, é o planejamento, né? Então, eu funciono muito bem quando eu me planejo, quando eu tenho um plano A, um plano B, um plano C, e aí é aquilo. Ah, recebi a resposta negativa lá. Tudo bem? O que que eu vou fazer se acontecer isso? Então, acho que estar preparada faz com que eu consiga, enfim, lidar melhor, né, com os cenários. Então, eu acho que fica talvez até uma dica, eu não sei se todo mundo costuma fazer isso, mas quando eu passei a fazer isso, a botar de fato no papel, não, vou fazer isso, 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 eu me sinto bem mais segura. E eu sou muito ansiosa, então isso me ajuda bastante. Valeu, valeu, Bia, boa dica. Marina, pode falar. Ale, eu queria voltar um pouquinho naquilo que a gente estava falando sobre certificações, né, que o Matheus levantou esse tema. Como eu estou nessa transição de carreira, o que eu fiz foi fazer uma lista das minhas empresas dos sonhos, e ver quais são os PMs ali, o que que eles têm, né? E aí eu cheguei numa quantidade absurda de habilidades e coisas para serem aprendidas, né? A minha pergunta vai na direção assim, como tem muito curso a ser feito, muita coisa a ser aprendida, existe um momento que isso pode depor contra você, assim, nossa, ela fez muito curso, ela fez muitas certificações. Se isso pode dar, assim, um backfire, assim, alguma coisa, alguma visão negativa por ser, entre aspas, mesmo não tendo experiência, mas ter muito certificado, alguma coisa assim, ou não? Eu acho que tudo é a leitura do contexto, tá, Marina? Vou te falar como visão de recrutadora, tá? E aí, ex-recrutadora no caso. Se você é uma pessoa que só tinha certificado, não fez movimento nenhum, não colocou em prática,
Isso pode ser um movimento estranho, de olha, ela se prepara, se prepara, se prepara e não vai para a prática. Agora, se você está numa transição de carreira, o seu LinkedIn está mostrando que você está fazendo esse movimento, você está na época de se especializar, então é super natural que você tenha certificações. E outra, a gente está numa época que a gente está constantemente se atualizando. Então, se os seus cursos e certificações, eles têm uma sequência, né, um raciocínio lógico, não tem problema nenhum ter certificação. Você está acrescentando habilidades na sua maletinha de ferramentas. Agora, eu fiz um curso X, e aí eu fiz um outro curso que não tem nada a ver com o assunto. E aí, de repente, eu tirei uma outra certificação que não tem ligação. Isso pode mostrar que você não tem um objetivo claro. Então, isso tudo vai direcionando para o que você está buscando. Quanto mais consistente for, por exemplo, você fez uma lista porque você viu que é isso que pede. As empresas que querem PMs, elas querem essas certificações. Está correto, você está tirando as certificações necessárias para ir para a própria área, tá? Tá certo, obrigada. Nada. Acho que tem um ponto também, né, que é legal de mencionar, que acho que nesses momentos de transição, é óbvio que, assim, acho que isso não pode passar também de um limite analítico para algo já paranoico, assim, porque o que eu vou falar no caso, né? Porque senão acho que começa a sair um pouco dos trilhos, mas o que eu ia falar que acho que é importante vocês tentarem analisar as variáveis, né? Quais são as variáveis que estão te fazendo não avançar? Então, assim, putz, beleza. Fiz ali apliquei para 3 processos seletivos, para os 3 eu não consegui nem ser chamado para a primeira etapa. Pô, tem uma série de variáveis aí que implicam de você não ter passado. Pode ser uma vaga que tinha 70 mil candidatos, ou pode ser que às vezes o seu currículo não está tão atrativo, e aí, putz, não consegui passar porque meu currículo não tinha ali as palavras-chave que iam chamar a atenção do recrutador. Esse pode ser um ponto. Pode ser que, putz, essa empresa aqui não tem nada a ver comigo, apliquei, por mais que eu achava que fazia sentido, não fazia. Então, eu acho que é importante ir colocando, fazendo essas listas, né, que acho que foi a Beatriz estava comentando, e fazendo essas listas e entender, assim, quais variáveis você pode cortar dessas vagas e quais não. E, de novo, acho que é importante também saber manter um pouco a calma, assim, nesse sentido, para também não ficar, putz, isso não tirar seu sono, assim, sabe? Vai dormir ali à noite, aí, puta, lembrou de uma variável, daí ferrou, veio a insônia e tal. Acho que é tentar manter um pouco a calma, assim, nesse sentido. Mas eu acho que ir tentando cortar essas variáveis é importante, porque às vezes você até descarta, né? Ah, não sei se é o momento certo para transitar, tal. Às vezes você até estava no momento certo, só que não foi a vaga certa, foi o momento certo. Às vezes até era a vaga certa, só que no momento errado. Aplicou e aí já tinha um candidato de indicação que acabou passando. Então, assim, no final dos contos, transitar de carreira não é fácil, né? Acho que provavelmente vai ser essa a grande conclusão que a gente chega hoje, mas é isso, assim, tentar ir olhando para essas diferentes frentes aí, pessoal que trabalha com produto, né? Criar as hipóteses, tentar basear essas hipóteses em evidências, em dados, etc., para conseguir chegar nessas conclusões. Então, acho que isso é bem, bem importante. Fernanda, por favor. Oi, então, essa questão de skills, né, eu pensei muito nisso quando ela falou, por quê? Porque eu me encontrei nesse momento também, né? Eu fiz uma faculdade que o curso era muito generalista, de design, né? E quando eu entrei no mercado de trabalho, antes de entrar no mercado de trabalho, eu fiz um intercâmbio, né? E eu morei um tempo nos Estados Unidos. E lá eu percebi que existia a questão de não generalista, né? Você tem que ser muito bom em uma coisa só. Então, eu acredito que isso pode ter uma questão ser uma questão cultural também, né? Aí, quando eu voltei, eu percebi que eu voltei para o generalista, né? A questão de ter que saber várias coisas, saber pincelar vários programas e tal, e eu comecei a ter essa crise, né? Uma crise até de identidade a gente acaba tendo, né? Então, eu comecei o curso de UX, né?
E por mais que seja na área do design, eu vejo como uma transição, né? Porque não é exatamente... Porque no design tem várias ramificações, né? Assim como outras carreiras, né? Então, acho que é importante, né? Eu achei interessante trazer essa questão de ter vários skills, às vezes tem muito a ver também com a situação de como que está o mercado de trabalho, ou então cada vaga, ou então cada profissão, né, tem a sua diferença, né, o seu diferencial quanto a isso, né, seria isso que eu queria trazer, mais ou menos. Excelente, excelente, Fernanda. Ótimo exemplo, né? Trabalhando empiricamente aí com o que, do que eu estava E falando. daí, às vezes a gente até se sente, não sei, será que eu estou fazendo a coisa certa? Daí a gente sai de um meio, por exemplo, de uma profissão, vai para outra, né? E naquela profissão a gente vê que você precisa ser generalista, e em outra nem tanto, né? Então, acho que isso pega um pouco com a gente também, né? Em questão de transição de carreira, né? Principalmente, né? E a gente vê que a gente não sabe de tudo, e às vezes isso pode deixar a gente louco, né? Se a gente não tomar cuidado, né? A gente precisa, às vezes, focar e, ao mesmo tempo, estar ligada, né, nos outros pontos que a gente precisa estar se aprimorando, né? Eu vejo assim, mas aprendendo, né? Vamos ver. Exato, Fernanda. Eu vou deixar a Camila falar, Matheus, mas só para a gente não perder o nicho, né? Aí volto para o autoconhecimento. Por que o autoconhecimento é importante, gente? Aquela história de saber o seu porquê ou o quê, ela não vai fazer com que você se perca. Por mais que você tenha que ter uma flexibilidade dentro do mercado de trabalho, você vai entender o que é o ponto central da sua carreira. E a partir daí você vai ser mais reflexiva entre, beleza, isso aqui vale a pena eu desenvolver ou não? Faz sentido na trajetória que eu visualizo para mim ou não? E aí você vai sabendo em que você vai investir sua energia, o seu dinheiro, o seu tempo, enfim, tudo é a mesma coisa. Energia, dinheiro e tempo, a gente vai estar falando da mesma coisa para manter a carreira sólida, apesar dos acontecimentos externos. Então, depende da análise externa, do momento que a gente está vivendo de mundo, economia, política, do momento do mercado de trabalho, que é um reflexo disso, e do seu momento de estar preparada para fazer essa transição, com todas as outras áreas da sua vida. Pode falar, Camila. Pode falar. Fazendo um link com o que a Fernanda falou, fiquei com uma dúvida. A gente sabe, Alessandra, que a gente na vida, a gente escolhe o que apresentar para as pessoas, né? A gente não expõe totalmente assim o que a gente está sentindo, o que a gente está vivendo para todo mundo. E no caso de um recrutamento, esse filtro tem que ser muito bem feito, né? Então a gente não pode chegar totalmente aberto e falar assim, olha, estou totalmente insegura porque estou em transição de carreira. Só que a gente, pensando que a gente está num país então generalista que está pensando nessa flexibilidade dos profissionais, no caso, pelo menos de tecnologia aqui, que eu vi que o pessoal tá, é, é interessante a gente chegar com um mínimo de certeza e falar, não, eu domino tais ferramentas e tal, 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 e a gente trabalhar para dominar essas ferramentas, assim, e dominar os conceitos todos, ou é mais interessante a gente apresentar essa soft skill de estar aberta a essas novas experiências, aberta a esses novos conhecimentos, vendo que a gente está começando na área, a gente está fazendo a transição de carreira. O que que conta mais, assim? Eu acho que eu já percebi que algumas empresas, mesmo com os iniciantes, eles já pedem assim, rapidinho, eles já pedem um monte de habilidades, um monte de hard skills, né? Então já querem que faça um monte de coisa. Mas eu já vi também recrutador falando que eles procuram as pessoas que estão ali com essa sede de conhecimento, com essa voracidade na hora de começar projetos novos. Aí eu fico meio na dúvida, assim, de como que eu me apresento? Será que é um meio termo, talvez? Então, vou falar de novo a palavra, vocês vão me odiar. Depende. Por que que depende? Eu não sei se vocês conhecem a pirâmide de Maslow. Vocês já ouviram falar da pirâmide de Maslow aqui? Que fala sobre as necessidades e motivações. Alguns sim, outros não. Vou deixar a referência ali depois. Mas o Maslow, o que que ele fala? Ele explica
quais são as motivações humanas, né? Quais são as necessidades em cada uma das, né, das etapas. Então, tudo vai depender, Camila, de qual etapa da pirâmide, por exemplo, você está. Ali, eu preciso trabalhar, preciso pagar meu boleto, preciso para ontem, não tenho tanto de plano A, B ou C. Aí você vai buscar oportunidades que você vai conseguir inicialmente, sendo mais polido, ou não dentro do que você já tem de desenvolvido, porque a sua prioridade é voltar para o mercado de trabalho. E aí pode ser sim que você tenha que vender mais o seu peixe, no sentido de, olha, eu tenho, eu sou. E aí, por quê? Porque pode ser um cenário que ele não seja tão flexível, tá? Eu acho que já falaram aqui nos outros Aware Talks, mas cada tipo de empresa vai ter um perfil diferente. Você vai pegar empresas super tradicionais, onde vai querer sim, pessoas mais polidas, com um plano de carreira mais desenhado, porque a empresa já tem esse processo. Então, a empresa também está num nível diferente de exigência. Quando você pega uma startup, ela vai priorizar a flexibilidade. Por quê? Porque ela também está na base, ela também está se mantendo financeiramente. Então, ela vai querer gente mais ágil, ela vai querer gente mais flexível, ela vai querer gente que faça um pouco de tudo e não se importe em ter que fazer um pouco de tudo. Então, depende do seu momento e depende do momento da empresa. Você entendendo bem o perfil da empresa, entendendo bem o seu momento, aí você vai construir a forma de se apresentar numa entrevista e saber o que vai ser importante ou não você focar. Não sei se ficou claro, porque não é um assunto que dá para a gente responder com sim ou não, né? Tem análises que precisam ser realizadas para você poder fazer essa apresentação. Basicamente uma relação, né? É quase pensar como uma empresa com uma pessoa. Exatamente. Excelente, excelente, pessoal. E aí, Ale, acho que a Camila tocou num ponto importante, né, que é justamente isso que a gente estava falando, sobre, tipo, como é que eu vou fingir naturalidade numa entrevista que eu tô completamente nervoso, assim, que eu não sei, né, um mercado novo e tal. Dado esse processo, né, de transição, de insegurança, incerteza e tal, o que pode confortar a pessoa em transição nesse momento? Você já tem uma história de vida, né? Você não está começando do zero. Você está adaptando, desenvolvendo novas habilidades. Não são as primeiras. Você já desenvolveu várias habilidades durante toda a sua vida. Você precisa saber como contar. Aí entra outra habilidade, storytelling. Hoje em dia, quem quer sair bem numa entrevista, ainda mais em transição de carreira, é saber contar o motivo. Então, olha, estou transicionando, por quê? Então, montar toda a sua história, contando o que você já teve de bagagem, quais foram os seus sucessos durante a sua trajetória. E sucesso, gente, é o que você entende como sucesso. Não é atingir todas as metas da empresa, não é o que foi o sucesso dentro da sua carreira até ali. Então, você sabendo vender bem o seu peixe e explicar o motivo da sua transição e o porquê você quer realmente a vaga e a posição, você vai passar muita confiança sem ter que fingir nada. Você está sendo você, só que você está sabendo contar bem a história. E isso é super importante. Então, quanto mais você sabe da sua história e para onde você quer ir, vai ser confortável. É igual aqui, a gente está conversando, não está nada desenhado, tem que falar palavra tal. É uma coisa confortável, ela vai fluir. Maravilha, maravilha, Lê. Acho que isso é bem importante e tentar, acho que, conectar um pouco a sua história, na medida do possível, aquilo que está sendo pedido, né? É, óbvio que às vezes é difícil, tipo, putz, você está saindo de, sei lá, não faço nem ideia, assim, era pro carteiro e vai ser analista de dados. Enfim, é difícil, né? Pelo menos no primeiro momento você conseguir achar a relação. Só que às vezes até tem, né? Tipo, se não for
na parte de hard skills, ensinar de soft skills. Acho que tentar relacionar essas coisas é importante também, né? Não só contar bem, mas contar funcionalmente a sua história, né? Exato. E aí a história, quando eu trouxe o storytelling é isso, né? Porque tem toda uma sequência, ela vai explicando porque. E aí, gente, é trazer, é vender o peixe, mostrar minimamente porque você escolheu, né? Nossa, eu comecei aqui, aprendi isso, conquistei isso, mas percebi tal coisa e transicionei. E nessa transição, já tirei certificado, já fiz os meus contatos, já estou nas comunidades X, Y e Z, já tenho meu portfólio. Então, o que você está fazendo no aqui e agora? Você não está esperando que a empresa te ensine algo, você já pode contribuir dentro das suas novas habilidades. Massa. Bianca, por favor, pode falar. Eu tenho uma dúvida que acho que foge um pouquinho desse tema, mas não muito. Hoje eu trabalho, né? Eu sou advogada trabalhista, quero ir para produto. Eu não posso largar o meu trabalho atual antes de eu conseguir realizar a transição. E aí uma grande dúvida que eu tenho, que eu acho até que me trava de certa forma, é que eu não sei como começar a me preparar, me divulgar para essa nova área de produtos, sem, de certa forma, me queimar com a minha área atual. Então, por exemplo, como que eu vou divulgar no LinkedIn que eu estou estudando produto, que eu estou estudando UX, sem que os advogados do escritório estranhem e venham me perguntar, porque não que eu acho que eu vou ser mandada embora por isso, mas não vai ser o que eles estão esperando de mim, né? Eles esperam que eu invista na minha carreira atual. Eu não posso chegar para o meu chefe amanhã e falar, então, daqui a pouco estou indo embora. E isso acaba me travando. Eu não sei como me divulgar em redes sociais, LinkedIn, enfim, sem me queimar, sem talvez me prejudicar na carreira atual antes da mudança acontecer. Aí, Ali, a bucha que a gente estava falando. A bomba caiu no seu colo aí. Não, é tranquilo, gente. O LinkedIn é uma das formas, mas lembra que tem outros canais que você pode ter o seu currículo em paralelo e aplicar nas vagas. Então, você não vai estar atualizando no seu LinkedIn, mas você pode entrar, por exemplo, na própria GUP e cadastrar o seu currículo com os novos cursos. Você pode entrar na Glassdoor e aplicar uma a uma vaga. Você só não vai ser encontrada por headhunters. Mas dentro do próprio LinkedIn, você vai ter algumas possibilidades de colocar o seu interesse. Só que a pessoa pode até chegar no seu perfil do LinkedIn, mas se não vê nenhuma atualização de curso, de movimento, headhunter possivelmente, ou o recrutador, vai achar estranho e não vai possivelmente entrar em contato com você. Então, sugestão sem entender sua história, sem entender nenhum movimento, sem entender o porquê do receio ou não, é fazer o currículo e encaminhar nessas plataformas. É uma opção onde você vai se sentir segura, sem se expor, mas que você não vai perder a oportunidade de estar se candidatando em algumas vagas. Acho que um ponto Legal, legal. já ajuda. Obrigada. Boa. Nada. Acho que um ponto legal também, né, Ale, acho que eu vou até emendar essa pergunta agora, porque eu estava com ela na cabeça para fazer mais para frente, mas eu acho que agora é um bom momento, porque eu vejo que acho que você usar e abusar do network nessa hora é extremamente importante, né? Assim, então eu lembro bastante que o Fábio, CEO da Wari, inclusive quem não sabe, o Fábio estava reclamando comigo outro dia, porque ele está lá no topo da lista de mentores, é de graça a mentoria com ele e ninguém marca. O Fábio é mentor aqui na Wari também, mentor de design, e o Fábio me falou outro dia uma coisa que eu achei muito interessante, que a questão do networking, ela não é assim, tipo, vou mandar mensagem para a recrutadora da vaga que eu estou aplicando essa semana, dizendo que eu tenho interesse na posição que ela está recrutando. Porque isso, ela vai receber, igual a sua, ela vai receber umas 10, 15, 20, 25, sei lá, vai receber muitas mensagens iguais. Então, o networking, ele é meio que um jogo do longo prazo, assim. Então, o negócio não é você mandar para a recrutadora que está recrutando essa semana, mas sim você mandar mensagem para uma recrutadora de uma empresa que você quer trabalhar, falando que você pode colaborar e marcar um café.
isso é um networking bem feito, assim. Com alto executivo, isso rola muito. Eu trabalhava numa empresa de recrutamento, acho que eu até falei isso no outro Ori Talks, e os executivos da empresa que eu trabalhava, eles reservavam ali a semana para falar com outros executivos, né? E, enfim, os sócios da empresa de recrutamento, ou seja, outros headhunters, que eram os meus chefes na época, eles fechavam a agenda deles para falar com profissionais de alto calibre e conseguir já ter esses profissionais engatilhados para quando viesse uma outra posição. Então, eu acho que é meio esse o trabalho, assim, no seu caso também, Bianca. Então, pô, agora que você está começando e tal, não sei quanto tempo você está fazendo curso de produto, mas enfim, vai mandando mensagem ali para um pessoal, faz que nem acho que foi a Beatriz que comentou, né? Pegou as empresas dos sonhos ali, foi falando com os PMs, chama o pessoal que se acha referência no LinkedIn, vai trocando ideia, faz mentoria para caramba aqui na Wari. O acesso é muito fácil, né, aqui na Wari, então às vezes você vai mandar mensagem para algum PM no LinkedIn, ele vai te demorar 2, 3 dias para responder, às vezes não responde, enfim, a comunidade de tecnologia costuma ser mais acessível, mas aqui na UAR, enfim, tem um monte de PM ali para você trocar ideia e eventualmente até de alguma empresa que você gosta de trabalhar e tal. Então, eu acho que é um pouco esse o caminho, assim, o network ele é meio que um jogo do longo prazo, assim, você fazer um contato pensando que daqui 2 meses pode ser que isso venha te dar fruto, sabe? Acho que é Gerar um pouco frutos. essa ideia. Exato. E antes de liberar ali para o Rafael, o que, que eu acrescentaria ainda? Lembra que você tem uma história, você não está começando do zero. E produto é focado em algum produto específico, serviço específico. Pesquisar empresas que tenham a ver com a sua área de advocacia e que possa ter um produto a ser desenvolvido, se não tem na sua empresa. Porque o primeiro ponto que a gente sempre pensa em transição de carreira, gente, é tentar dentro da própria empresa. Não existe a possibilidade? Então, beleza, a gente parte para o mercado de trabalho. E por que tentar dentro da empresa que a gente está? Porque as pessoas já conhecem o seu trabalho, as pessoas já te conhecem. Então, não é nem um network, né? Já é o seu network mesmo, que já acontece no dia a dia. E se eles verem que realmente é algo que faça sentido, as pessoas apoiam, nem sempre é no tempo que a gente quer. Mas o ideal, a empresa é sempre dar o suporte para fazer essa transição, seja a curto, médio ou longo prazo. Não existe possibilidade, a empresa que eu estou não tem estrutura, é o network que o Matheus falou. E dentro de grupo de tecnologia, tem no LinkedIn, tem no Slack, tem em GitHub, tem em tudo quanto é lugar. Então, é entender onde estão esses grupos, começar a se aproximar para fazer os movimentos. Rafael, pode ir. Oi, tudo bem? Eu queria te perguntar se tem algum material ou algum lugar que a gente possa pesquisar como construir o texto de apresentação no LinkedIn. Assim, é um lugar que eu tenho muita dificuldade, porque eu tenho vontade de versar sobre muitas coisas que eu já fiz, mas também não tenho certeza do que as empresas na área de tecnologia esperam daquele espaço, né? Então, eu tenho muita dificuldade nessa parte, sabe? De saber o que que eu coloco, o que que eu não coloco, como que eu coloco. E eu vejo que isso varia muito de pessoas para pessoas, sabe? Eu tento olhar um pouco, né, os currículos de outras pessoas e eu vejo que tem gente que vai para uma construção de texto mais emocional, né? Falando sobre como foi a carreira dele no sentido da experiência pessoal, e tem pessoas que já vão mais objetivamente falar do que elas sabem fazer tecnicamente. E aí eu queria saber como que a gente lida com isso, sabe? Como que a gente gera esse aprendizado para poder se apresentar ali num dos primeiros canais de contato com recrutadores. Pode falar, achei que o Matheus ia falar. Aí, Ale, bora lá. Vamos lá. Antes de falar como escrever, é importante que você entenda o que significa o seu LinkedIn. O seu LinkedIn é uma vitrine, Rafael. Então, você vai estar mostrando ali um pouco de você. E se a sua personalidade, se você tem um quê além do técnico, se você não é uma pessoa só técnica, tudo bem de você trazer um pontinho mais pessoal, uma frase que demonstre alguma coisa da sua essência.
não tem problema. Principalmente dentro da área da tecnologia, o pessoal quebra um pouco de padrão e fala um pouco, sou do lugar X, gosto de Y, é bem natural. Então, a questão é a sua essência? Tem a ver com você? Porque a gente olha outros perfis, primeiro, para entender como que está no mercado e para você ter ideia para montar o seu. E aí, dentro da sua realidade, do que você já tem, você vai colocar o seu toque pessoal. O que a gente não pode esquecer é que o LinkedIn, ele é leitura de palavra-chave. Então, além do texto escrito, o fundamental para ser encontrado é que você realmente utilize todas as palavras-chave que o LinkedIn libera. Então, no início lá do LinkedIn, você tem uma seção onde você coloca competências. Essas competências, quando você começa a digitar, você tem que escolher o que já é sugerido pelo LinkedIn. Por quê? Porque são as palavras mais buscadas, as mais utilizadas, e assim você vai ser encontrado. O toque pessoal, você vai escrever realmente de acordo com a sua essência. Claro, Ale, eu vou para uma startup, eu vou para uma empresa mais nova, é bem disruptivo. Aí volta a dizer, você tem que saber ler o tipo de empresa que você tem interesse e ler o seu perfil, para você poder montar a sua vitrine no LinkedIn. Não sei se ficou confuso, se ficou claro. Tudo Satisfeito? bem, obrigado. Boa, ótimo, maravilha. E aí, Ale, pensando nessa coisa de desenvolvimento de habilidades, né? Você estava falando sobre competências e tal, a gente falou bastante sobre aproveitar o que você já tem, se conhecer, usar isso estrategicamente. Mas e para o outro lado, assim, tem uma maneira de traçar um plano de desenvolvimento para conseguir atingir os requisitos e ter essas habilidades necessárias que essa profissão que você almeja, ela pede e que você ainda não tem? Tá. Eu vou entrar em outro ponto antes de te responder isso, né, Matheus? Eu acho que 2 pontos principais são a flexibilidade e a adaptabilidade. Por quê? A gente, não sei se vocês já escutaram essas nomenclaturas, mas a gente saiu do mundo VUCA para o mundo BANI quando começou a pandemia, né? E a gente vive, o que é o mundo BANI, né? Um mundo de ansiedade, imprevisibilidade, então a gente não consegue mais planejar como era antigamente. Isso não significa que a gente não possa ter um planejamento, mas ele é um planejamento muito mais flexível. Ele é menos preciso do que era antigamente. Por quê? Porque o mundo está totalmente diferente, as carreiras estão totalmente diferentes. E para isso, você precisa ter adaptabilidade e flexibilidade. Se você tem essas habilidades, aí sim você vai conseguir fazer o seu planejamento a longo prazo. Como que eu sei em realizar isso? Dentro do seu autoconhecimento ali, você vai saber o que é o seu ponto forte, o que é o seu ponto fraco, o que você tem que tomar cuidado ou não, o que você consegue usar um pouco mais ou não para fazer o seu planejamento. Isso eu falo, gente, tanto de soft skills quanto hard skills. Então, volto a dizer, se eu sair virando só um profissional generalista, eu tenho que saber que eu estou me tornando um profissional generalista e o quão relevante isso vai ser no mundo que a gente vive hoje. Cenário interno, meu desenvolvimento individual, necessidade que o mundo tem hoje, apresenta, né? Então, é sempre comparando, fazendo a reflexão e desenhando esse planejamento. Não sei se fui clara, se deu para mais ou menos te responder. Porque mais do que a gente desenvolver habilidades para cada uma, gente, a gente vai ficar louco se entrar nessa. Porque aí, cada dia que você abre a internet, fala quais são as competências essenciais do profissional. Aí daqui a 2 semanas muda, aí daqui a 2 semanas muda. Aí você fica louco. Então, faz sentido para mim? Essas competências têm a ver comigo? Vou desenvolver. Mas adaptabilidade e flexibilidade para sobrevivência, vamos dizer assim, no mundo atual, independente da profissão, você vai ter que ter.
porque as profissões estão se comportando de forma muito diferente do que era antigamente. A carreira ela é construída de uma maneira totalmente diferente que era antigamente. Então, a adaptabilidade e a flexibilidade, ela vai ser uma competência muito importante, é muito importante para qualquer transição, mudança ou construção de carreira. Boa. Acho que um ponto também importante, Ale, que é legal falar, o pessoal de produto aí vai ouvir isso aí até o fim da vida, que é priorizar, né? E justamente pelo que você estava falando de ter muitas coisas aparecendo o tempo todo. Você vai no LinkedIn aí, tem um cara falando que o que salvou a vida dele foi ter, sei lá, ter aprendido a como falar, pô, em um ambiente X. Aí você vai no Instagram, o pessoal falando que, sei lá, a principal habilidade é, sei lá, comunicação não violenta e não sei o quê. Esse, puta, preciso investir nisso. Tudo bem, é importante, sim. Habilidades é da hora se você conseguir ter todas, mas assim, não dá para fazer isso tudo, né? Não ao mesmo tempo. Então, acho que priorizar, né? Priorizar. Matheus, assim, é enlouquecedor, porque meus mentorandos chegam cada semana assim, ai, porque alguém falou tal coisa. Aí eu dou 3 passos atrás, volta à importância da escutativa. Então, mas você lembra que no último atendimento a gente conversou? Nanana? Ah, tá. Aí chega no outro atendimento, ai, porque alguém falou para mim que. Aham, eu entendi. Ah, eu vi uma propaganda. Aham. Aí eu volto a pessoa para o eixo, a gente conversa, ela entende, e aí sim ela define o que vai ser importante ou não. Porque se você sair abraçando tudo, você vai começar, é o que todo mundo fala, da síndrome do impostor, né? Claro que a síndrome é um ciclo muito mais profundo, tem muito mais coisa, mas um dos pontos é você não se sentir bom o suficiente. E se você realmente começar a fazer tudo e não aprofundar em nada, você não vai se sentir realmente bom e talvez realmente você não seja, porque não deu tempo de ser. Ser bom em algo significa fazer algo repetidamente, por um tempo. Então, aí sim você vai sentir segurança, assim você vai ganhando essa adaptabilidade, essa flexibilidade, porque você sabe que é bom em algo. Então, ter um ponto de partida, e eu vou falar até do desenvolvimento em si, tá? Você tem uma linguagem que é a sua linguagem principal. E aí, daí você aprende frameworks diferentes, aprende outras linguagens, mas você tem uma base sólida em uma linguagem principal. Então, a mesma coisa para qualquer outra habilidade de qualquer outra área, gente. Massa, massa. Perfeito, Ale. E com relação à experiência, né? Que acho que esse é um ponto que talvez pegue bastante para quem está aqui na UARI, né? Em transição de carreira e tal. Que, assim, a gente sabe que o mercado de tecnologia está aquecido. Assim, as áreas que a gente dá aula aqui na UARI está super aquecido, tem muita gente e tal. Só que tá cheio de empresa ali querendo contratar o super-homem a preço de banana, ou assim, contratar ali o Robin achando que é o Batman, né? Então, tipo, às vezes as portas elas estão muito abertas para júnior, só que você vai ver não é bem assim, que é um júnior que já tá, pô, já teve experiência, não sei o quê, ou às vezes tem muita vaga para sênior e para júnior não tem tanto assim. Então, é uma coisa que, assim, né, a gente não vai mudar, né, um comportamento que o mercado tá tendo agora, a gente não tem como bater na porta de todas as empresas e falar, ó, dá mais oportunidade para júnior, e júnior não tem que ter experiência, não sei o quê, a gente não consegue mudar isso, mas, dado que o mercado é assim, como que a gente consegue construir, quem está em transição de carreira, né, construir um portfólio enquanto em processo de transição, para não chegar sem nenhuma experiência na hora da entrevista? Gente, eu vou usar uma pergunta que eu fiz para uma gerente de RH maravilhosa, sério, maravilhosa, que trabalhou comigo, mulher, assim, mega experiente. Eu tava louca na época, por quê? Porque esse negócio de júnior, pleno, sênior, até para quem é recrutador, às vezes confunde. Você pega uma empresa super pequena, uma empresa grande, cada complexidade diferente vai exigir coisas diferentes. Aí eu levei isso para o tópico e falei, e aí, como é que eu vou saber
Se é júnior, se é pleno, se é sênior, porque só a nomenclatura hoje não diz nada. Ela me respondeu um negócio que eu nunca mais esqueci. Ela virou e falou assim: Ale, você vai saber se é júnior, se é pleno, se é sênior por horas voo. Quantas horas voo essa pessoa tem? Falei, faz sentido. Então, horas voo, gente, pode ser o seu GitHub com projetos, podem ser as certificações, aí eu não estou falando só certificados. Por quê? Porque certificação ela já tem um reconhecimento internacional dentro de uma área específica ou nacional. Então, certificações, certificados aí com cursos com uma duração maior, e aí por isso que eu não estou falando só certificados, e aí eu vou falar, tipo, Alura, outros que têm um tempo menor, 30 horas de curso, ok, mas são 30 horas voo, que você ainda não colocou em prática. Então, tudo que você colocar em prática, seja um trabalho freelancer, seja o projeto do TCC, seja tudo que você vai pensando dentro da sua área, o Behance, o que você tiver mais completo possível. Não fui pago para isso, mas eu fiz um projeto. Eu fiz o projeto, está aqui o meu app, eu criei o app, está aqui, ele está disponível, você pode acessar. Eu participei de um hackathon, eu participei de um evento X e fiz o projeto Y. Quanto mais hora voo você tiver, significa que você está mais hábil para assumir uma nova atividade. Então, como mostrar essa segurança? Estudando, mas fazendo projetos que vão montar o seu portfólio. E aí você vai entender dentro da área como isso é possível. Ale, não sei. O seu mentor aqui da UARI técnico vai ter várias ideias para poder te ajudar nisso, porque cada área específica ele vai ter algumas possibilidades. Então, o próprio mentor ele vai poder te auxiliar nesse sentido. Perfeito, perfeito, Ale. Acho que é bem isso, né? Qualquer coisa que você coloca em prática, né, que não está literalmente só no papel, acho que já pode virar aí portfólio e, inclusive, isso dialoga, né, com o que a gente estava falando, de que, às vezes, não necessariamente você precisa, pô, fazer um monte de curso ali e tal. Às vezes, alguma experiência que você já tem já é uma boa colocar no currículo ali e usar isso como um ponto de venda, né, de si mesmo. Acho que isso é bem bacana. E E aí, mais Ale, só para a até, gente desculpa encaminhando, Desculpa até interromper. Eu acho que não é nem imagina. só um ponto de venda, Matheus. A partir do momento que você está cumprindo as horas voo, você está seguro para fazer. Você vai se vender mais tranquilamente. Você vai aplicar nas vagas com muito mais segurança. Então, vai ser muito bom em todos os sentidos. Boa, não, perfeito, perfeito. E aí, Ale, para a gente ir encaminhando para o final aí, que a gente está, deixa eu ver que horas são. 8h20 praticamente. Eu deixei passar propositalmente aí do horário, porque eu acho que esse é um Hour Talks aí bem importante para todo mundo estar aqui ouvindo. Mas para a gente ir começando já a encaminhar para o final, queria te perguntar, eu acabei comentando sobre networking, mas não passei a palavra para você. Queria que você pincelasse um pouco melhor, assim, como que o networking ajuda em todo esse processo e como você usa ele na prática, assim, né? Porque muito se fala sobre networking, não, faça networking, tal, relacionamentos, só que como que isso se dá na prática, né? Na procura por uma nova oportunidade e como fazê-la, acho que é importante como fazê-lo. Legal. Network daria até um Wari Talks inteiro falando, porque tem muita crença em cima do network, e tem o network que não é positivo. Você já trouxe até o exemplo de que não é um network, na verdade, é só um contato de oi, estou aqui. Mas o network, né, de maneira mais proposital e que pode te trazer benefícios, lembrando que network sempre traz benefícios para ambas as partes, seja estando aberta, trocando experiências, fazendo um random coffee, que é um café randômico, né, online, idealmente dentro da área da tecnologia, que é muito mais aberto, que eu faria. Primeiro, identificaria os canais
que eu consigo encontrar pessoas da minha área. É no Telegram? É no WhatsApp? É no Slack? É no LinkedIn? É no lugar X? Vou entrar nesses grupos. Todos esses lugares sempre tem um grupo específico da sua área. Então, ali você já começa a ver as conversas. Como que pode ser um network produtivo? Trocas. Então, a forma que você puder contribuir. Se você escreve bem, você pode escrever algo. Se você não se sente confortável em escrever, mas está acompanhando as conversas e teve uma afinidade, chama essa pessoa diretamente e chama para bater um café, um papo virtual. Então, ir se aproximando das pessoas, falar qual é a sua intenção, qual é a sua dúvida e como você pode auxiliar de alguma forma, é uma forma super positiva de network e que vai gerar frutos a médio e longo prazo. Por quê? Porque você vai ser vista, e quem é visto é lembrado. Claro que você vai ser lembrado positivamente, se você estiver aberto a fazer uma troca. Se alguém em algum momento te procurar e te chamar para tomar um café randômico também, você fala, topo, vamos trocar, vamos conversar, né? Então, são movimentos super importantes para você ter essas conexões. Nem sempre, gente, essas conexões vêm de quem a gente espera, né? Às vezes você chama alguém para conversar, acha que essa pessoa vai te trazer bons frutos, e aí não vem, mas de repente essa pessoa conhece outra que te indica e magicamente você chega onde tem que chegar. Então, ter sempre o coração aberto para trocar, para compartilhar. A gente está numa era de compartilhamento. Antigamente, todo mundo escondia o segredo. Antigamente, a gente não estaria aqui, eu não estaria falando passo a passo, não estaria, né, falando o que vocês poderiam fazer. Então, a gente está numa época de todo mundo compartilhar para todo mundo crescer junto. E aí, estando nos lugares certos e se conectando com as pessoas, com o tempo, vocês vão descobrir como utilizar bem o network. Maravilha, maravilha. Perfeito, Ale. Aí acho que a última pergunta aí, duas últimas perguntas, na verdade, para a gente encerrar o Hora Talks de hoje, Da bala. seria o seguinte: se você tem algum material aí, algum, sei lá, um vídeo, algum artigo, sei lá, algum material extra para o pessoal estudar aí sobre o assunto, sobre a transição de carreira. E se você quiser fazer uma reflexão final de tudo que a gente falou aí, fechar o seu raciocínio, sinta-se à vontade também, viu, Ale? Legal. Gente, transição de carreira não é fácil, tá? Então, isso que vende-se no marketing digital, que todo mundo fala que é fácil, naqueles 7 segundos de muita serotonina, na prática não é tão simples assim. Mas se é algo que está claro, que você refletiu, que você estudou, que você planejou, vai fazer sentido. Então, com o tempo, ele se torna algo muito mais palpável, construído pouco a pouco, né? Então, se fizer sentido, gente, vai valer a pena, mas por isso tem que se conhecer. Então, contem comigo de verdade, porque a parte emocional é uma das partes que a gente não consegue calcular. Então, por isso que ter o conhecimento da história de vida é importante para saber como que a gente se comporta em mudanças, né? Mas se tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu possa ajudar, contem comigo, mas não desistam. Descubra quem é a base de vocês, quem são os pontos fortes ao redor, e aí falando de ciclo, tá? Isso é muito importante para a gente também pensar em transições. E vai com tudo que na hora certa vira, as coisas acontecem. Se você estiver se dedicando, estiver batalhando, estiver fazendo network, é questão de tempo de conseguir a primeira oportunidade. Excelente, excelente. E Bom, vamos a indicações, né? Trouxe aqui alguns livros, porque eu sou old school, então eu gosto de rabiscar, eu gosto de post-it, eu tenho livro físico, eu não tenho Kindle, apesar de amar tecnologia, mas eu posso mandar a foto para vocês depois. Esse livro é curtinho, pequenininho, excelente, chama-se Mudar, é do Flávio Gicovati, ele é um psiquiatra,
Então, ele explica um pouco disso do autoconhecimento, por que que o mudar não é simples, diferente do que todo mundo fala, quais são os mecanismos que a gente tem. Então, ele ajuda a entender a gente um pouco mais a fundo. E aí, ele é um psiquiatra muito bom, muito renomado, eu indico muito a leitura porque ela é muito fácil. O Poder do Sentido é um livro muito legal porque ele traz aí alguns pilares, pensando, fazendo a reflexão mesmo sobre a felicidade, né? Então ele rebate aqui, tem estudos, várias comparações que eles fazem, pensando na felicidade e no sentido, que são coisas diferentes e que hoje muita gente busca felicidade. E aí tem a questão do propósito, aquilo tudo, que mostra que tem muito mais relação com o sentido. Então, é um livro muito bom para vocês refletirem, para quem estiver em transição, sem saber muito bem o motivo da transição, se é pela felicidade, se é porque tem um sentido por trás, o que é o propósito. Então, é um livro bem interessante. E o terceiro livro que eu indico é Conduza a Sua Carreira. Aí é um livro realmente que tem alguns exercícios de autoconhecimento. Então, para quem quiser fazer exercício, esse livro é bem legal. Perfeito, Ale. Perfeito. Certo? E tem um TED também, que eu vou pedir para o Matheus compartilhar depois, que fala do profissional do futuro. Então, ele já é um pouco antigo, mas ele continua sendo bem atual, assim, é bem legal. Maravilha, Ale. Poxa, que Hour Talks excelente, acho, hoje. Foi muito proveitoso. O pessoal tirou as dúvidas mais específicas, conversou no chat, a gente brincou, a gente esclareceu conceitos. Acho que hoje foi um ótimo Hour Talks. Muito, muito obrigado por ter topado o meu convite, por falar com o pessoal, se dispor aí, tirar as dúvidas. Acho que foi realmente muito importante. E para finalizar, pessoal, queria só para os guerreiros aí que sobreviveram até 8h27 da noite, aí, 1h30 de evento, para os guerreiros a gente tirar uma foto aqui para encerrar o Aori Talks de hoje. Então, vou até parar de gravar aqui. Então, quem estiver vendo essa gravação, até mais tarde. Vamos lá.